Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Alberto e vim aqui hoje gravar mais um vídeo da nossa série sobre processo civil. Semana passada eu fiz uma provocação nas redes sociais, indagando se vocês entendiam que o princípio é uma lei. A pergunta foi posta nesses termos de forma proposital, gente. Princípio é uma lei? 75% dos que responderam a minha pergunta disseram que não, que princípio não é uma lei. E, por consequência, 25% das pessoas que participaram dessa nossa brincadeira disseram que sim, princípio é uma lei. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olha só, o estudo dos princípios é extremamente importante. Por quê? Porque eu tenho princípios elencados no Código de Processo Civil logo no início, entre as normas fundamentais, princípio da boa-fé, princípio da cooperação e tantos outros. Só que eu não tenho princípio só dentro do Código de Processo Civil. Eu tenho princípio dentro de praticamente todas as legislações processuais e não processuais. Nós temos que começar a olhar princípio através, por exemplo, da Constituição da República. É na Constituição da República que você vai contar princípios expressos como contraditório, igualdade de tratamento das partes, ou princípios implícitos como duplo grau de jurisdição. Ou seja, você vai encontrar em toda a legislação, por exemplo, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099 de 95, tem lá um rol de princípios lá expressos. Princípio é uma questão que você vai achar em todo lugar e por isso que é importante a provocação. Mas quando eu fiz essa provocação sobre princípios e leis, eu fiz proposital, porque talvez se eu colocasse a pergunta se o princípio é uma norma, o resultado fosse outro. E é talvez aí a palavra-chave para a gente compreender um pouco melhor essa questão do princípio. A palavra norma. O que é uma norma, gente? Uma norma pode ser criada pelo Estado, e normalmente nós chamamos que a norma criada pelo Estado como uma determinação, um preceito de conduta é uma lei, mas a norma pode ser criada por partes, ou mesmo pelo costume. Quando as partes fazem um contrato, um negócio jurídico, elas estabelecem normas que elas vão ter que satisfazer. São normas de conduta, ou seja, numa compra e venda, né, se eu vou comprar um livro, existe a regra, eu devo pagar tanto, é a minha obrigação, minha norma que eu assumi de pagar, e o vendedor tem a norma de me entregar uma coisa certa, determinada, que é o livro que foi escolhido. Essas normas também podem existir dentro da sociedade. A sociedade cria normas de conduta a todo momento, mas essas normas podem emanar, podem vir do próprio Estado autoridade. Então nós vamos seguir essa norma, porque é uma norma que nos traz um preceito, um comando. Quando o Estado coloca isso no plano jurídico, né, a forma que se reveste essa norma é o que nós comumente chamamos de lei. Claro, isso é um tema extremamente justo filosófico, nós temos inúmeros livros para ler sobre isso. Posso citar aqui de cabeça o professor Eros Grau, o professor Robert Dworkin, o professor Humberto Ávila, o professor Terço Sampaio Ferraz e tantos outros, Miguel Reale. Nós temos uma enorme gama de livros e temas interessantes sobre essa parte de filosofia, norma. Mas, para esse vídeo aqui não fique uma coisa monstruosa, nós vamos passar então a entender que lei é o revestimento da norma, quando ela vem emanada pelo Estado, como uma conduta jurídica a ser observada por todos. Então, a partir de agora, gente, lei para mim é um sinônimo de norma. E se lei é um sinônimo de norma, então lei passa a ser um gênero com duas espécies. A primeira espécie vai ser a regra, a segunda espécie vai ser o princípio. Quem coloca mais ou menos nesses termos é o professor Eros Grau, analisando a obra do professor Dworkin. Então, lei barra norma, lei igual a norma, gênero, duas espécies, regra, princípio. Qual é a grande diferença delas? A regra traz uma conduta que descreve de antemão. A regra tem um conteúdo descritivo. Já o princípio, ele não descreve, ele tem um conteúdo programático. Tentar explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Na regra, gente, eu traço uma conduta prévia diante de um fato que eu antevenho. Ou seja, caso aconteça tal situação fática, a conduta que você deve adotar é de fazer ou não fazer tal conduta. Isso é a regra.
A regra antecede tudo. O princípio existe para aquelas situações em que eu não tenho como antever toda a situação fática. Então eu digo, por exemplo, que no processo, independente do fato que venha a acontecer, você deve sempre se portar de acordo com o princípio da boa-fé. Portanto, com uma conduta de um programa de quê? Que eu espero que a parte se comporte. Sempre de boa-fé, independente do fato que venha a surgir. A questão do princípio surge exatamente como uma complementação, porque o legislador entende que ele não é capaz, realmente não é, ninguém é capaz de antever toda a situação que venha a existir. E é por isso que nós temos os princípios. Os princípios criam um molde, um arquétipo de conduta que você deve se pautar. Quando se diz tratamento igualitário das partes, seja em que situação isso acontecer, seja decorrente de que fato isso venha a acontecer. Porque a regra ela é mais engessada, o princípio ele é mais maleável, ou seja, eu posso pegar um princípio e aplicar esse princípio de acordo com o fato que venha a surgir, seja ele qual for. A regra não. A regra tem que respeitar o fato previamente estabelecido e aplicar aquela conduta previamente estabelecida. Essa é a importância. Por isso que no Código de Processo Civil, assim como em toda outra norma do direito, é extremamente importante você trabalhar com um princípio. Não é à toa que você vai encontrar o princípio na Constituição, no Código de Processo Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 9.099 de 95, que são os juizados especiais cíveis. Você vai encontrar a questão do princípio em toda e qualquer legislação atual, porque essa é a forma mais moderna. Mas tem mais uma coisa que eu queria conversar com vocês. Não pensem que princípio e regra, por serem duas espécies do gênero norma, ou seja, da lei, são antagônicos. Não. Muitas das vezes, para não dizer na maioria das vezes, elas se complementam. Claro, você pode usar só a regra ou pode usar só o princípio, mas muitas das vezes eu tenho uma complementação entre princípio e regras. Juntas elas fazem com que o ordenamento consiga se adaptar melhor àquela situação que você tem. Se eu estou falando de um princípio processual, o princípio junto com a regra, elas conseguem fazer com que o processo flua de uma maneira melhor, mais justa, mais equilibrada, ok? E é importante eu lembrar ainda que o princípio não trabalha só de forma expressa, né? O professor Rádio Grau também lembra essa questão muito importante. O princípio ele pode ser expresso, sim, está lá colocado, princípio da boa-fé, mas ele pode ser um princípio que ele chama de latente, um princípio implícito, ou seja, mesmo não estando escrito na lei, escrito de forma positivada, tipificada, ele existe no ordenamento jurídico. Aquela norma, lembra que eu lhe falei que a norma não decorre só do expressamente da lei, mas a norma existe independente da lei muitas das vezes. Portanto, será que eu realmente preciso escrever no Código de Processo Civil que as partes têm que se pautar pela boa-fé? Será que se o legislador não tivesse colocado isso lá no início do Código de Processo Civil, a parte poderia trabalhar de má-fé e dizer: eu não sou obrigado a me portar de boa-fé, porque não há uma regra escrita sobre isso, não há uma lei escrita sobre isso? Claro que não. É óbvio que não. Ele teria que se pautar de boa-fé. Mas, Ricardo, por que então que ele teria que se pautar de boa-fé se esse princípio não estaria positivado em forma de norma, em forma de lei? Porque o princípio pode ser implícito. Ele pode e deve ser respeitado, ainda que não esteja escrito. Porque o princípio é uma norma. E nem sempre a norma está positivada, tipificada pela lei. Mas ela sempre tem esse caráter normativo e, portanto, tem esse caráter de lei também. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que mais do que uma resposta, é uma provocação para que ele faça estudar um pouco mais sobre a filosofia do direito, sobre a questão dos princípios do direito, especialmente do direito processual civil. Se você gostou, deixa seu like aí, coloca sua curtida, compartilha isso, traz mais gente para conhecer os nossos debates. O importante é divulgar o processo civil. Obrigado, até a próxima. Paz e bem.